Santo Deus, amado Pai, nós queremos mais uma vez, em Tua presença, elevar a Ti as nossas orações, suplicar a Tua graça, Tua misericórdia, porque isso já tem sido abundante em nossas vidas. Ao mesmo tempo que reconhecemos, continuamos pedindo que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor nos dê graça abundante, para que a nossa vida possa sempre refletir os Teus propósitos. Agora, ó Deus, quando estamos mais uma vez reunidos para estudarmos a Tua Palavra, que antes de tudo também tenhamos comunhão uns com os outros e no Senhor, de maneira que, ao estudarmos conjuntamente o Espírito Santo do Senhor, que habita em nós e que nos liga uns aos outros, ao corpo de Cristo, seja o nosso mestre, o nosso instrutor. Ajude-nos, ó Deus, nesta hora, a lermos, compreendermos e aplicarmos a Tua Palavra aos nossos corações e mentes, tanto para o entendimento, quanto para a prática daquilo que aqui está escrito e revelado. Nos abençoe, nos proteja, nos livre de todo mal. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então vamos meditar aí nesses últimos versículos, Gálatas 6, de 11 a 18. Eu estou chamando essa parte de o mundo crucificado, essa expressão que Paulo usa durante a exposição dessa parte final, tem um sentido muito importante para as nossas vidas. Então vamos lá, ler mais uma vez a nossa tradução, que você possa acompanhar aí também com alguma tradução que você usa normalmente, para ir comparando aí como que nós podemos encontrar, né, alguns significados adicionais àqueles que já estão na tradução em português. Então, Paulo ele está finalizando a carta, ele já começa aqui a finalizar, mas, diferentemente de outras cartas, também o fim vai ser muito breve, com uma saudação muito rápida. Geralmente, nas cartas de Paulo, ele gasta um pouco mais de tempo, tanto na introdução quanto na conclusão, mandando recomendações, mandando lembrança, manda um abraço para o fulano, e assim por diante, né? E aqui ele não se detém muito nisso. Talvez, porque esta provavelmente é a primeira das cartas que ele está escrevendo. Depois ele ia desenvolver mais essa técnica, né, de escrever cartas, então talvez seja só por isso. Ou talvez porque ele não quis se alongar muito, né, porque de fato ele foi bastante enfático e duro, né, muito direto nas suas afirmações. E agora é como se ele dissesse: agora vamos ver o que vai dar, vamos ver qual que vai ser a reação deles, dos Gálatas, dos leitores, ao que Paulo escreveu. Infelizmente, nós não temos esse retorno, né? Seria bom se a gente tivesse preservada uma carta que os Gálatas escreveram para Paulo, né, falando o que é que eles estavam achando dessas coisas todas, se eles tinham se convencido de que estavam errados em seguir aquela influência dos judaizantes ou não. Não temos o retorno, não sabemos qual foi o resultado desta carta em termos de obra, de resultado prático. E isso, mais uma vez, isso também tem um ensinamento para nós, né? Porque nós não devemos fazer as coisas pensando no resultado. Nós devemos sempre fazer as coisas pensando no certo, no correto, fazer as coisas certas. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele sabia que aquilo que ele escreveu poderia, talvez, causar um rompimento definitivo entre ele e os Gálatas. Talvez os Gálatas nunca mais nenhum quererem vê-lo na face da terra. Talvez. Mas ele não podia negociar, né, aliviar a verdade, né, enfraquecer a verdade, apenas para talvez manter um relacionamento que de qualquer maneira não ia ser frutífero. Enfim, não sabemos qual foi o resultado, mas um resultado temos. Qual? A carta.
esse tesouro, né, que foi escrita para um grupo lá, que nós nem sequer sabemos quem são exatamente essas pessoas, não temos sequer um nome, né, dessas pessoas, mas essa carta ficou como uma herança de Deus para toda a sua igreja, em todos esses séculos, em todas essas línguas nas quais ela foi traduzida. Então, o resultado, sem dúvida, foi muito grande neste sentido. Então, ele começa a terminar a carta dizendo, vejam, olhem, né? Ele tem uma expressão aqui, um verbo, idete, é uma ordem, presta atenção. Com que grandes letras escrevi para vocês pela minha mão, né? Por minha mão. Ele diz, então, vejam, é como se ele dissesse assim, olhem o tamanho das letras desta carta, olhem o tamanho das letras dessa carta que eu escrevi com o meu próprio punho, né, com minha própria mão. Por quê? Por que ele destacaria isso para os Gálatas, né? Ele não costuma falar o tempo todo disso, né? Exceto uma outra carta, às vezes ele fala, olha, fulano aqui escreveu a carta, mas a saudação é do meu próprio punho, aí ele assina. Então, Paulo não tinha, normalmente ele não escrevia as cartas. E a gente não sabe por quê, a gente suspeita por quê, não era por falta de condições ou de falta de conhecimento, sem dúvida nenhuma. Paulo tinha uma excelente formação literária, tinha uma dificuldade de escrever, mas a probabilidade era o problema de visão. O problema de visão que, ao que tudo indica, ele tinha, e do qual ele menciona aqui, né, aos Gálatas, lá no início, quando ele falou, ora, vocês, quando eu fui pregar pela primeira vez o Evangelho, foi por causa de uma enfermidade física. E vocês, naquele momento, estavam dispostos a dar os próprios olhos para mim, né? Então, parece bem evidente mesmo que o problema era um problema de visão. Não sei se era catarata, se era glaucoma, o que era, não temos naquele tempo boa medicina nesse sentido, né? E imagino que nem Paulo soubesse qual era exatamente o problema, mas é provável que ele foi ficando cego à medida em que foi envelhecendo, né? E perdendo cada vez mais a visão, e aí esse é o motivo, ele está meio que se desculpando, né, para eles, pelo formato das letras da carta, mas ao mesmo tempo isso é um modo de ele dizer, vejam, eu dei tanta importância à situação que eu dispensei um escriba e eu escrevi do meu próprio punho. Então, aqui é como se ele dissesse, olha, aqui não tem nenhuma palavra nessa carta que não tenha sido eu que de fato escreveu. E ele retoma o assunto sempre que ele vai e volta sempre para esse assunto. Ele ainda não está totalmente satisfeito com o tratamento dado àqueles que ele está chamando de falsos mestres, que nós já os identificamos razoavelmente. Nós não temos como identificar esse grupo totalmente, mas a gente consegue identificá-los razoavelmente. Ao que tudo indica, era um grupo de judeus como Paulo é um judeu também, só que Paulo é um judeu nascido fora, né, na dispersão, né, nasceu em Tarso. Então, esses aqui, ao que tudo indica, são judeus de Jerusalém, judeus mais nobres, que eles se consideram, né, nasceram lá na capital, eram judeus de Jerusalém, esse grupo, que por um tempo esse grupo pertenceu à seita dos fariseus, ao que tudo indica, eles eram, a maioria deles, membros da seita dos fariseus. Por que a gente sabe disso? Porque lá em Atos 15, né, quando começa a discussão, o texto diz que alguns cristãos oriundos da seita dos fariseus vieram e causaram aquele alvoroço todo. Então, com bastante probabilidade, esse grupo era oriundo da seita dos fariseus, mas tinham ouvido a pregação do Evangelho e se convertido ao cristianismo. Provavelmente, eles ouviram a pregação através de Tiago. Tiago, o meio-irmão de Jesus.
porque aqui na carta aos Gálatas, quando Paulo menciona aquele momento constrangedor que eles viveram em Antioquia, quando Pedro, né, meio que escorregou e voltou atrás, né, na situação, ele disse lá que isso se deu quando chegaram alguns da parte de Tiago. Quando chegaram alguns da parte de Tiago, chegaram lá, e aí o Pedro estava sentado à mesa com os gentios, comendo carne de porco, né, torresminho, estava lá numa boa, sem problema nenhum, né, e de repente ele vê os judeus da parte de Tiago, cristãos judeus da parte de Tiago chegando, ele diz: opa, eu não estou comendo nada aqui, né? Acabei de parar de comer o torresmo. Então, provavelmente esse grupo de fato era ligado ao apóstolo, então já chamado também apóstolo Tiago, o meio-irmão de Jesus. Mas provavelmente eles não representassem Tiago. Ou então Tiago mudou de posição, né? Talvez isso tenha acontecido. Pode ser que Tiago tivesse, antes de Paulo, defendido essas práticas aqui, a circuncisão, a dieta judaica, o calendário judaico. Provavelmente, talvez, a gente não sabe disso, certeza, mas é possível que Tiago também acreditasse nessas coisas que era necessário fazer, por isso esse grupo estava perto dele. Mas quando vai haver o concílio em Jerusalém, na discussão que surgiu, quando Paulo defendeu o seu ponto de vista, Barnabé também, no final, Tiago concordou com Paulo, né? Tiago, no final, concordou. Isso é verdade, esquece o negócio de circuncisão, estou entendendo que isso não tem base bíblica para continuar a realizar, né? E ele se levanta e dá a palavra final no concílio de Jerusalém. E aí, consenso. Por quê? Porque Paulo estava defendendo isso, Pedro também se levantou e defendeu isso, e Tiago também se levantou e defendeu, então fechou o assunto. E o fato de Tiago ser mencionado por último nessa história, né, de se esperar que talvez fosse Pedro, o último a dar a palavra, mas o fato de Tiago dar a palavra final, talvez sugestione a ideia de que Tiago mudou de opinião ali. Que ele, então, até então, defendia aquelas coisas, mas ali ele se convenceu pelo Espírito Santo, né, de que não devia fazer. Senão, aquele grupinho estava enganado em relação a Tiago. Pode ser também que ele nunca tenha defendido isso e aquele grupo achasse que ele defendia esse ponto de vista. O fato é que aquele grupinho ficou sem pai e sem mãe quando Tiago se posicionou a favor de Paulo e da não circuncisão. E o resultado foi que aquele grupinho não desistiu. Eles continuaram e talvez formaram, né, uma igreja à parte, provavelmente. Eu acho que o que eles queriam mesmo, pelo que Paulo vai dizer aqui, eu acho que eles queriam formar uma igreja para eles. Uma igreja para eles a partir dos Gálatas. Que provavelmente, né, eles estavam vendo os Gálatas como fáceis de serem enganados. Por quê? Porque essa região da Licaônia, onde a parte dessa reunião onde fica a Galácia do Sul, né, onde ficava Icônio, Listra, Derbe, era considerada uma região muito atrasada em termos de mentalidade. Não é à toa que, inclusive, no primeiro lugar que Paulo prega, eles acham que ele é o Deus Júpiter que desceu na terra. Paulo não, eles acham que o Barnabé que é o Júpiter, e o Paulo é o Mercúrio, né, ou Hermes, o porta-voz, porque Paulo era que falava, né? Eles pensavam, o Barnabé que está quietinho lá atrás é que é o grandão, ele que é o Deus grandão. O Paulo está falando aí, não é, né? Esse é o representante do Deus grandão que está lá atrás. Então, talvez por essa situação, né, social e tal, aqueles judaizantes encontraram ali um pessoal fácil de ser enganado e, de fato, não perderam tempo para enganá-los. Então, o que Paulo fala aqui por último deles é isso, olha, ele diz, muitos querem se exaltar na carne. Muitos querem se exaltar na carne. Esses querem obrigar vocês a se circuncidarem
Ele vai dar 2 motivos pelo qual ele entende que eles estão exigindo a circuncisão dos Gálatas. Primeiro está aqui: somente para, pela cruz de Cristo, não serem perseguidos. É uma frase difícil até de entender, né? Se nós não tivéssemos, por exemplo, o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 1, a gente não conseguiria entender essa expressão dele aqui. Porque o que ele poderia querer dizer com isso? Olha, eles querem obrigar vocês a se circuncidarem para não serem perseguidos por causa da cruz. Não serem perseguidos por causa... Que cruz, né? A cruz tem que ser a cruz de Cristo. A cruz de Cristo. Então, a gente consegue entender essa frase por causa que lá em 1 Coríntios, capítulo 1, o apóstolo Paulo diz assim, que a cruz é considerada um escândalo para os judeus. Uma pedra de tropeço para os judeus, um escândalo. E o que então indica que havia uma revolta muito grande dentro do judaísmo contra essa ideia da pregação de um Messias crucificado. Um Messias crucificado representava uma ameaça para o judaísmo tradicional. Até hoje, né, é inaceitável para eles essa ideia, porque eles, se você perguntar por que é que eles não aceitam que Jesus é o Messias, é porque ele foi crucificado. Quer dizer, se eles esperam um Messias rei, um Messias vitorioso, um Messias... até hoje estão esperando lá, né, os ortodoxos. Os judeus seculares não esperam nada, só ganhar mais dinheiro. Mas os judeus ortodoxos, eles ainda esperam o Messias, né? E Jesus não pode ser porque, né, morreu, foi morto. Então não mostrou o poder de um rei. Então, provavelmente é isso que Paulo está dizendo aqui. Ele diz, olha, eles não pregam Jesus crucificado, porque eles sabem que essa pregação não é aceitável, não é agradável para os judeus. Então, eles preferem, em vez de pregar a mensagem da cruz, eles preferem pregar costumes. Usos e costumes. Sempre é mais fácil pregar usos e costumes do que pregar a mensagem da cruz. Normalmente as pessoas se submetem mais a obedecer regras. Regra número 1, regra número 2, regra número 3. Se você tem uma lista de regras para as pessoas seguirem, você cria uma identidade em torno daquele grupo. E essas pessoas começam a se policiar umas às outras, por causa daquela listinha lá decorada, e com isso elas vão se sentindo unidas e superiores às demais que não têm aquele padrão. Essa é uma situação psicológica muito básica, muito simples. É mais fácil se entregar a um padrão legalista de comportamento do que aceitar o escândalo da cruz, que simplesmente elimina todas as nossas conquistas, todos os nossos méritos, todos os nossos merecimentos. Mas olha só o que Paulo diz aí. Ele diz, mas nem mesmo eles, né? Porém nem mesmo esses, aqui é difícil traduzir essa expressão, que ele coloca aí o termo, o oi peripetomnoi, porque essa expressão significa os que se circuncidam, porque circuncidar sempre é passivo, ela sempre aparece assim, de uma forma passiva. Então, a gente teria que traduzir dessa maneira, os que se deixam circuncidar, né? Mas eu acho que Paulo está querendo usar essa expressão para os circuncidadores. Mas não é que eles faziam a cirurgia da circuncisão, entende? Quem faz é a própria pessoa. Não era. Por isso que está sempre passivo, porque é você que se circuncida. Não é alguém que vai lá e faz. Mas eles são os que de fato obrigavam, né? Impunham, exigiam que os gálatas se circuncidasse. Então, talvez a gente devesse traduzir assim, pois nem mesmo os circuncidadores, no sentido de que aqueles que
exigem que os outros sejam circuncidados, então nem mesmo eles, Paulo fala, a lei guardam. Nem mesmo eles a lei guardam. Mas querem que vocês sejam circuncidados para em sua carne se vangloriar. Aqui está o segundo motivo pelo qual Paulo está dizendo que aqueles judaizantes estão exigindo ou impondo, ou pelo menos pressionando os gálatas a se circuncidarem, primeiro para negar o escândalo da cruz. Segundo, para obter uma vantagem pessoal. Obter uma vantagem carnal, ele está dizendo aqui. Uma vantagem da carne, uma vantagem pessoal. O que, então, sugere, e também por causa de outros momentos aqui na carta, que Paulo mencionou, sugere que, de fato, aquele grupo queria ter proeminência sobre as igrejas da Galácia, talvez para ter um grupo de igrejas submissos, né? um grupo submisso a eles, que reconhecesse a autoridade deles, talvez que se desligassem, então, das igrejas que Paulo estava fundando, né? Porque a ideia de Paulo era que as igrejas pudessem ter comunhão umas com as outras. Não havia, evidentemente, como hoje, né, uma federação de igreja tão organizada, eu diria nem 8 nem 80, nem, você não vê no Novo Testamento uma organização muito burocrática de igreja, você não vê. Mas você também não vê a ideia de cada igreja faz o que quiser, também não vê. Então, as igrejas não são nem muito federativas, eu diria, no Novo Testamento, mas também não são locais apenas. Elas têm um senso de corpo, um senso de comunidade, e debaixo da liderança dos apóstolos, né? Talvez esse grupo quisesse tirar os gálatas dessa liderança dos apóstolos para que se submetessem a eles, com provavelmente interesses financeiros também, com interesses econômicos nessa história. Infelizmente, não é nem um pouco incomum, né, interesses econômicos andarem juntos com interesses religiosos, nem um pouco incomum isso acontecer. Mas aí Paulo fala dele, então ele diz no verso 14: para mim, porém, não existe glória, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, através de quem, para mim, o mundo está crucificado, e eu para o mundo. Então, já que os judaizantes aí, ele disse, eles estão querendo se vangloriar na carne, ou seja, eles querem reconhecimento dos gálatas, eles querem que os gálatas os tenham em grande apreço, os obedeçam, os reconheçam de alguma maneira, querem que os gálatas votem glória para eles, por assim dizer. Paulo diz, mas quanto a mim, não existe glória senão na cruz. Então ele diz, a única glória que eu tenho, a única coisa em que me glorio é a cruz. Justamente aquilo que é o maior escândalo para aqueles judaizantes, para o mundo, para os judeus, aquilo que é o maior escândalo, Paulo diz, para mim é o grande motivo de glória. Não existe glória senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. E a cruz é uma faca de dois gumes aqui. Ele diz, ela tem o poder de tornar o mundo crucificado para mim e eu crucificado para o mundo. Então, o sentido aqui é de morte, né? Porque quando se fala em alguém crucificado, você fala alguém morto, alguém que não tem mais reações, que simplesmente não tem mais qualquer interação com. Então ele diz,
Quando Cristo morreu, o mundo morreu para mim. E eu morri para o mundo. Vice-versa, portanto. Então, não há mais glória. O mundo não receberá glória de mim, ele está dizendo. Se o mundo quiser meu louvor, se o mundo quiser meus aplausos, não terá. Mas eu sei também que não terei glória, aplausos, louvores do mundo. Está totalmente crucificado. Uma expressão que ele já usou durante a carta e volta agora outra vez a mencionar, apenas para relembrar os Gálatas do ponto específico da discussão, para que os Gálatas eventualmente não acabassem confundindo as coisas, porque ele falou muito em circuncisão, e de repente, os Gálatas poderiam ficar com a impressão de que o problema era só a circuncisão, que o problema era a circuncisão por causa dela mesma, o ritual, a cirurgia, enfim. E aí Paulo diz, o problema não é a circuncisão em si. Na verdade, ele fala, a circuncisão é nada. No grego, permite-se falar não é nada. É uma redundância, é uma contradição, Se não é nada é porque é alguma coisa. Mas ele fala literalmente, pois nem a circuncisão é nada. Na língua grega permite falar isso. O sentido é, a circuncisão é nada. Nada é. Nada significa, é coisa nenhuma, é coisa sem valor. Qual o valor da circuncisão? Zero, é isso que ele está falando. Não tem valor nenhum. Então o bom é ser incircunciso. Zero também, ele diz. Zero também. Também não vale nada. Também não tem valor nenhum. Nem a circuncisão vale coisa nenhuma, nem a incircuncisão vale coisa alguma. Então, o ponto-chave da discussão é: o problema não é o ritual em si. O problema é que esta prática imposta pelos judaizantes aos Gálatas era motivada por um desconhecimento da mensagem da graça verdadeira, motivada por uma incompreensão da incapacidade da natureza humana de obedecer a Deus. Então, nada mais era do que, por isso que ele fala tanto em se gloriar na carne, nada mais era do que uma exaltação à humanidade, uma exaltação à carne, uma exaltação ao homem, como se o homem tivesse algum mérito, algum direito. E por isso é que Paulo, então, se levantou tão fortemente contra esta prática. Mas agora chegou a hora de pôr os pontos nos is, para que não se confunda o que ele está dizendo. Então ele fala, o problema em si não é a circuncisão. Eu não estou brigando por causa de uma mera cirurgia. Ela não tem valor nenhum. E a incircuncisão não tem valor nenhum também. O que tem valor? Ser nova criatura. Ser nova criação, eu coloco aqui literalmente, mas ele não usa nem verbo nessa expressão, ele só diz, mas nova criação. Feminino, nova criatura poderia ser também. Aquela ideia de que é preciso nascer de novo. Quem não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. A pregação do novo nascimento é uma pregação que mostra a incapacidade total do ser humano de se salvar, por seus méritos, por suas obras, por seus esforços. É a pregação que diz, só tem um jeito de você ser salvo, você tem que morrer e renascer. Você precisa morrer, ser morto e receber uma nova vida. E é claro que ele não está falando de reencarnação. Ele está falando de morrer com a cruz. Morrer pela cruz. Pelo poder da cruz. Que nos mata ainda vivos.
que acaba com o nosso eu, que acaba com a nossa vida pregressa, e renascer da cruz para os céus, para o mundo por vir, para o mundo vindouro. Por isso lá em 2 Coríntios ele diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram. As coisas velhas passaram. Tudo se fez novo. Além de uma clara descrição da experiência individual, subjetiva, que eu e você experimentamos, que é a conversão. Ou seja, quando alguém se converte, isso é realidade dentro da pessoa. Ela morreu. Morreu para o mundo. Morreu para a lei. Morreu para si mesma. E então, uma nova criatura surge. Uma nova pessoa surge das cinzas do velho homem. É uma experiência individual e, ao mesmo tempo, uma experiência coletiva. Por que coletiva? Porque essa expressão nova criação não aponta só para você, mas aponta para o todo do mundo vindouro. É o termo para o mundo vindouro, a nova criação. Houve a velha criação lá, que Deus terminou no 6º dia e ela caiu. Uma criação decaída, maldita. Uma criação maldita. Por quê? Porque Deus disse: maldita é a terra, por tua causa. Essa é a criação, essa é a velha criação. É uma criação caída e amaldiçoada. A nova criação é aquela onde se diz: nela não há mais maldição. Não existe mais maldição, acabou a maldição, né? Apocalipse 21 e 22. O novo céu e a nova terra. Quando ele está dizendo aqui que nós já somos nova criatura ou nova criação, isso equivale a dizer que nós já somos cidadãos do mundo vindouro. Que quando nós nascemos de novo, ganhamos um novo RG, ou melhor, certidão de nascimento. RG faz depois. Certidão de nascimento. Nessa certidão de nascimento está escrito: cidadão do novo céu e da nova terra. Não tem cidade aqui desse mundo, não tem país aqui desse mundo. Nós não temos mais nacionalidade. Nós não somos mais brasileiros, ou o que quer que seja. Nós somos cidadãos do mundo por vir, cidadãos do mundo vindouro. É por esse motivo que nos tornamos estrangeiros e peregrinos neste mundo. Termo usado muito por Pedro na sua primeira carta. Mas com cidadãos dos santos e da família de Deus. Com cidadãos dos santos. Ou seja, a nossa cidadania é da cidade santa. A nova Jerusalém. Não é esta cidadania deste mundo. Então, é um pouco estranho mesmo, porque nós nascemos no Brasil, nós crescemos no Brasil, né? Nem todos, evidentemente, mas os que ou nasceu em algum outro país, só que agora você, no seu país, você virou um estrangeiro. Nós somos estrangeiros. O hino fala, né? Em pátria estranha estou. Sou forasteiro aqui. Porque nós sempre saberemos que nós somos nova criação. E o que Paulo está dizendo é isso que vale. A única coisa que tem valor é ter o passaporte com o carimbo para entrar na Nova Jerusalém, como cidadão da Nova Jerusalém. É só isso que importa. O resto é discussão vazia. E ele diz: e a todos
que a este padrão sustentarem, eu jogo o verbo para o futuro, né, para dizer se isso também vier a acontecer com vocês, Gálatas, que estão tudo meio duvidosos aí. Então, e a todos que a este padrão sustentarem, paz sobre eles. E misericórdia também sobre o Israel de Deus. Quando Paulo fala o Israel de Deus, ele está dizendo não a nação de Israel, não o judaísmo, mas o verdadeiro povo de Deus, inclusive judeus, inclusive israelitas. Mas ele não está dizendo aquela nação específica, a qual ele já deixou claro que apostatou da fé, né, da verdadeira fé. Mas pode ser reintroduzida na oliveira, ele fala em Romanos 11, se arrepender e crer. Se arrepender e crer, pode ser reintroduzida, do contrário, não. Essa última expressão do verso 17, e também do verso 17, talvez seja assim, um bom modo de fechar mesmo essa carta, né? De encerrar essa carta. Há muitos sentidos, aparentemente, nessa frase, essa frase de Paulo, que ela parece ter sido muito bem planejada, escrita, inspirada por Deus, né? Pelo Espírito Santo. Porque ele faz aí um jogo de palavras com um monte de coisa que dá para se ver ao longo da carta inteira. Então ele fala, de resto, quanto ao mais, ou seja, além disso que eu já falei para vocês, que ninguém me cause ferimento, ele fala. Que ninguém me cause ferimento, essa palavra corpus, ela significa, pode significar mesmo ferimento físico. Ferimento físico. Lembre que a circuncisão é um ferimento físico. A circuncisão causa um ferimento físico. E ele fala exatamente isso, olha, que ninguém me cause ferimento, pois eu já estou ferido. Essa basicamente é a ideia. Não precisa me ferir, que eu já estou ferido. Pois eu, as marcas de Jesus no meu corpo carrego. Eu as marcas de Jesus no meu corpo carrego. Talvez, como eu disse lá no início desses estudos, ele estivesse falando de marcas de ferimentos no seu próprio corpo. Como se eu dissesse, não preciso me ferir mais, viu? Eu já estou ferido o suficiente. Eu já tenho ferimentos suficientes, que ele chama esses ferimentos de marcas de Jesus, porque Jesus também carregou muitos ferimentos. A execução de Jesus, como os evangelhos relatam, né, ele sofreu muitos ferimentos por parte dos soldados, até de fato morrer. O simples fato dele morrer tão rápido, porque a morte dele é muito rápida para os padrões de crucificação, mostra que, de fato, ele sofreu uma carga de ferimentos muito anormal, né, antes de ser crucificado, muito intensa. E Paulo está se vendo dessa maneira. Está dizendo, eu não os recebi todos de uma vez como Jesus, mas foi aos poucos. Aos poucos. E, certamente, alguns desses ferimentos eram de pedra, de pedradas. Né? Lembram? Foi lá na Galácia que Paulo foi apedrejado. E o arrastaram como morto para fora da cidade. E ele se levantou e seguiu a jornada, né? Mas, ao que tudo indica, ficaram aí ferimentos, marcas. Alguns até conjecturam que talvez o problema dos olhos fosse algo relativo a um ferimento desses, né? Talvez seja longe demais achar que isso é o espinho da carne,
que mais na outra carta ele vai dizer, né, que há um problema para ele. Não seria absurdo, porque sendo que ele precisa escrever cartas para se comunicar com as igrejas, né, e ele não consegue porque ele tem problema visual, talvez ele pudesse considerar isso um espinho na carne, né? Mas isso é só especulação, nós não temos provas nem evidências adicionais a respeito disto. Então, ele termina com essa expressão, como que dizendo, a circuncisão é só um ferimentozinho insignificante. Vocês têm que estar preparados para receber outros muito piores. Preparados para receber outros muito piores. Não estou pregando para vocês uma religião, uma vida fácil, como os meus opositores dizem. Eu estou pregando o que eu sou, né, o que eu carrego, as marcas de Cristo. Eu não preciso de mais um ferimento, eu já tenho bastante. Os que eu carrego por causa da fidelidade a Jesus. A despedida é bem breve, bem rápida, é só uma bênção mesmo. Ele diz, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, não tem verbo outra vez, né? O grego permite fazer essas frases longas sem nenhum verbo, fala de sentenças nominativas, mas você subentende o verbo, né? Quando ele fala a graça do nosso Senhor Jesus Cristo com o Espírito de vocês, você subentende um seja aí no meio, né? Então, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o Espírito de vocês, e a última palavra é irmãos. Ele termina aqui com irmãos. Ele podia colocar lá no começo, irmãos, que a graça do Senhor seja com o Espírito. Não, ele prefere, parece que intencionalmente ele joga a palavra lá para o final e termina antes do amém, ele diz, eu os considero irmãos. Apesar de tudo o que eu falei, né, de todas as coisas que eu disse aqui nessa carta, mas lembre-se que nós somos irmãos. Amém quer dizer assim seja. Vamos lá então, considerações teológicas sobre agora só essa parte, depois eu vou fazer algum arrazoado da carta inteira, tá? Começando só dessa primeira parte, essa parte final aqui. Então, o real motivo pelo qual os judaizantes estavam exigindo a circuncisão dos Gálatas é revelado por Paulo no final dessa carta como sendo duplo. Primeiro, evitar a perseguição resultante de sustentar a mensagem da cruz. E segundo, vontade de se exaltar. Essa vontade, o sentido provavelmente, é que aqueles homens querem exercer domínio sobre os Gálatas e receber deles proeminência, algum tipo de proeminência. Porém, Paulo diz, aquilo que eles pregavam, eles não faziam. E não é nada incomum encontrar pregadores, não estou dizendo pregador só quem prega do púlpito, mas pregador é qualquer um que prega alguma coisa para o outro. Pregadores muito exigentes, no sentido de exigir muito dos outros, normalmente não exigem o mesmo tanto de si mesmos. É mais fácil exigir dos outros, né, do que de si mesmo. Então, pregadores muito legalistas tendem a ser bastante suaves consigo mesmos, né? São muito ferrenhos com os outros, mas bastante suaves com relação a si mesmos. E é isso que Paulo está dizendo, no fundo, tudo isso que eles exigem de vocês, eles não fazem, eles não cumprem. Eles só exigem isso de vocês porque foi o modo como eles encontraram para poder convencer vocês. Talvez Paulo não fale isso aqui, mas evidentemente aproveitando a certa ignorância daquelas pessoas, né, o certo atraso intelectual delas, eles trazem esses costumes, essas coisas bem específicas e bem fáceis de entender, né? O que você não pode fazer? Não pode, você tem que circuncidar, você precisa guardar a dieta judaica, então essa comida pode, essa não pode, essa não pode, essa não pode, e você tem que guardar os dias assim, assim, assim. Dá para fazer. Não é tão difícil de obedecer, se é só isso, dá para cumprir, dá para obedecer. Mas Paulo fala, só que eles não fazem isso.
Eles exigem isso só de vocês. Então, Paulo argumenta que ele não tem interesse em receber glória dos Gálatas. Não tem. E se tivesse, não tinha escrito essa carta. Não tem interesse em receber glória deles. Ele não tem nenhum interesse adicional naquele relacionamento. Não quer dinheiro, não está interessado em oferta, não está interessado em vantagens pessoais de nenhuma natureza. O motivo é simplesmente a própria cruz. Através dela, o mundo está morto para Paulo e Paulo está morto para o mundo. E me parece que esse é um caminho que nós todos temos que seguir, se nós quisermos experimentar o poder do Evangelho nas nossas vidas. No fundo, como já mostrou antes, Paulo outra vez demonstra que o problema não é a circuncisão em si mesma, mas justamente as intenções perversas veiculadas através da prática da circuncisão por aqueles que a sustentavam. E é isso que ele está o tempo todo batendo tão firmemente, porque aquele entendimento errôneo enfraquece a cruz de Cristo, enfraquece o poder da graça de Deus, concorre com a cruz de Cristo, e aí se torna outro evangelho, aquilo que ele falou no começo. Mas Paulo não se perde no labirinto da discussão teológica. Ele sempre lembra, traz de volta à tona o que realmente importa: a cruz e o ser nova criatura. Ele dá um destaque grande a isso, para que não se confundam os Gálatas, achando que ele está trazendo, que ele repudia aqueles costumes ali, mas talvez ele vá colocar outros no lugar. Então, ele não perde de vista o que é essencial. O que é essencial é a cruz, a mensagem da cruz e o que ela produz em nossas vidas. Ela nos torna novas criaturas. E é isso o que o Evangelho veio fazer. Considerações finais aí da carta aos Gálatas como um todo. É claro que isso é só um brevíssimo resumo. Então, uma coisa que eu noto, além de tudo que eu já observei aqui, e aqui eu não vou ficar repetindo as coisas que eu já observei, no longo e sofrido embate que Paulo teve com os judaizantes, que estavam exigindo dos Gálatas um padrão prático religioso contrário à mensagem pregada por Paulo, houve muitos prejuízos. Muitos prejuízos. Quantas pessoas devem ter se desviado, se perdido totalmente a partir dessa situação, Mesmo um apóstolo não esteve livre de ter que pagar o preço de confrontar os falsos ensinos. Já nos dias dele, veja bem, está ali um apóstolo vivo ainda, todos estão vivos ainda, certo? As igrejas têm todo um quadro de referência claro para seguir. E mesmo assim, surge dentro da igreja uma heresia desse tipo, aparece. Então, fica evidente que nós sempre teremos que conviver com os falsos ensinos, e eles sempre vão custar caro. Eles sempre trazem severos prejuízos. Eles são instrumentos malignos, instrumentos satânicos. Eles são a cinzânia, semeada, o joio semeado no meio do trigo. E não dá para... E se você arranca o joio, arranca o trigo junto. Então, o próprio Cristo disse, prejuízo certo. Prejuízo certo. Porque Deus permite? Porque Ele é Deus. Porque Ele é soberano. Um dos motivos, nós podemos dizer, é porque são testes também. Testes para os verdadeiros crentes. Uma das coisas que eu aprendo no Novo Testamento é que a razão de Deus permitir os falsos ensinos é por causa da dureza de coração dos próprios cristãos. Como Paulo fala aos Tessalonicenses, quando ele anuncia a vinda futura do anticristo e de todo o seu engano, ele fala,
Por quê? Por que Deus manda a operação do erro? Note, quem age é o anticristo, é ele, mas Paulo fala, mas é Deus quem manda. Por que Deus manda a operação do erro? Ele diz, porque não deram crédito à verdade. Porque não deram crédito à verdade. Então, o ponto aqui é que se nós temos a verdade, nós temos que nos apegar a essa verdade. Porque o descrédito da verdade traz consequências. E uma das consequências é Deus mandar, Deus permitir a operação do erro. Deus permitir o falso ensino. É um teste para, no fim das contas, ver a fidelidade dos crentes. Se você lembrar, no Antigo Testamento não era diferente. Quando o falso profeta se levantava em Israel, Deus dava alguns testes para verificar se o profeta era falso ou não. E um dos testes era basicamente se cumpria o que ele falava. Se não se cumpria, acabou, é falso, esquece esse cara, ou melhor, apedreja ele, né? Eles eram apedrejados lá. Você não precisa apedrejar fisicamente o falso profeta, mas apedreje eles mentalmente, ou seja, repudie os seus ensinos e não o siga. Mas o problema estava quando se cumpria o que ele anunciava. Quando se cumpria, ele é falso, ele anunciou um sinal, um prodígio, e aconteceu. E nesses momentos, parece que o povo ficava sem referência. E agora, como saber? Como descobrir? Aí o teste era, veja o que ele prega. Veja o que ele ensina. Porque se ele ensinar alguma coisa contrária ao que Deus já falou, ao que Deus já revelou, na sua palavra, ele diz, ele é falso. E é o Senhor vosso Deus que vos prova. É assim que está lá em Deuteronômio 13. O Senhor vosso Deus vos prova para saber se vocês realmente conhecem a verdade, né? Leem, compreendem e guardam todas as coisas que Ele ordenou. Então, a razão pela qual Deus permite que existam essas situações de falsos ensinos, apesar do preço, do custo, dos prejuízos que existem, é porque são testes também para a nossa fé, para a nossa fidelidade. A carta aos Gálatas, então, como um todo, ela foi escrita por Paulo com o intuito principal de tentar convencer definitivamente os Gálatas de que a decisão tomada lá no Concílio de Jerusalém, em Atos 15, era de Deus, era correta. Ou seja, que a circuncisão e aquelas outras exigências judaicas haviam sido abandonadas, eles não precisavam retornar para aquilo. Essa decisão, Paulo entende, garante a incorruptibilidade da mensagem da graça e do próprio Evangelho, o qual não pode ser falsificado. Quando os judaizantes colocam essas exigências adicionais, eles estão acrescentando algo à essência do Evangelho. Isso equivale a introduzir uma substância estranha ao Evangelho e, portanto, adultera o Evangelho, portanto, corrompe o Evangelho. E por isso Paulo disse no início, se alguém fizer isso, mesmo que fosse um anjo, maldito seja, que seja maldito. A vida cristã, meus irmãos, que nós entendemos da carta aos Gálatas como um todo, é uma vida realmente livre. Não porque somos livres para pecar, como alguns até diziam, que Paulo ensinava. Ao contrário, justamente porque somos livres para obedecer a Deus. A verdadeira obediência sempre é para o bem, não para o mal. A verdadeira liberdade sempre é para o bem, não para o mal. Então somos livres para obedecer a Deus e ver produzir ou ser produzido em nós o fruto do Espírito.
quando alimentamos a vida espiritual que foi implantada em nós. Então, todo o segredo, Paulo defende, de como fazer o fruto do Espírito surgir em nós, é lembrar que ele é um fruto, ele nasce organicamente, não forçadamente. Não é o esforço pessoal que faz o fruto nascer, é garantir que as condições necessárias existam. Uma vez que a santa semente foi semeada em nosso coração, ela vai produzir bom fruto, desde que ela tenha o que ela precisa, desde que ela tenha as boas influências de Deus, o seu Espírito, necessariamente o fruto será produzido. Então, por isso que ele fala andar no Espírito. A habitação do Espírito em nós tornou-nos herdeiros, esse é um dos assuntos de Gálatas, da grande bênção prometida a Abraão. Ele destaca tanto na carta, usando inclusive em contrapartida a Moisés, não para rebaixar Moisés, não para negar Moisés, mas apenas para mostrar como se dá o desenvolvimento histórico da aliança, que uma não vem anulando a outra, mas que existe simplesmente continuidade. E por esse motivo, voltar a uma obediência intermediária há exigências do período entre Abraão e Moisés, a circuncisão está nesse período, Paulo diz que é um contrassenso. Somos livres e, ao mesmo tempo, escravos, servos. Antes de tudo, servos de Cristo. Quanto a isso, não tem opção, porque nós mudamos de Senhor. Nós somos escravos do mundo, de Satanás, e agora somos de Cristo. Mas um ponto adicional da carta aos Gálatas muito interessante é que também somos servos uns dos outros. E isso por uma atitude livre da nossa vontade regenerada. A ideia é, fomos libertados por Cristo, somos livres e então voluntariamente decidimos servir. Decidimos servir uns aos outros. Basicamente, isso é o fruto do Espírito. Porque o fruto do Espírito é amor. E amor é serviço. Não existe amor sem serviço. Amor sem serviço é simplesmente um sentimentalismo barato. E é isso, meus irmãos, o que Gálatas tem a nos dizer, tem a nos ensinar. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Tirar alguma última dúvida? Sim, no contexto, né, em que Pedro teve a visão do lençol descendo cheio de animais impuros, e o Senhor disse, mata e come, e ele falou, que é isso? Esses animais são proibidos pela lei. Aí Deus diz, não torne impuro o que Deus purificou. Essa experiência foi útil para Pedro depois entender que os gentios podiam ser aceitos, né, na igreja sem a necessidade de passar pelos rituais judaicos. Ele próprio vai relatar essa visão quando ele explica ao grupo, que eu acho que ainda é nessa altura, em Atos 11, aquele grupo judaizante, dominante, em Jerusalém, que se incomodou porque ele tinha batizado gentios na casa de Cornélio. Ele diz, bom, é que vocês não estavam lá quando eu vi o lençol, vocês não estavam lá quando eu vi o Espírito descendo sobre os gentios da casa de Cornélio. E se Deus deu o Espírito para eles, por que eu negaria a água? Se a água é simplesmente, né, o símbolo visível do Espírito. Agora, provavelmente, naquele momento ainda, a visão não estivesse significando que Deus estaria autorizando os judeus comerem qualquer tipo de alimento, né? Eu creio que a dieta judaica ela pode ser perfeitamente ainda praticada por judeus.
Judeus poderiam perfeitamente praticar, se eles quisessem, a dieta judaica deles. Mas gentios não. Quando gentios são obrigados a fazer isso, de alguma maneira, cai no erro aqui que Paulo está combatendo. Mais alguém? Então vamos orar, né? E encerrarmos essa disciplina de Gálatas. Semana que vem haverá estudo aqui normal e nas próximas semanas também, ok? Apenas o pastor Milton ainda está vendo qual vai ser o assunto, qual vai ser o tema nesse período aí. Depois eu vou retornar, eu farei um esforço ainda para estar quinta que vem, para algum estudo avulso, e em seguida não estarei mais, eu retorno em agosto. Em agosto nós vamos ter uma classe aqui para estudar a doutrina da aliança. A doutrina da aliança no Antigo Testamento, primeiramente, e depois também no Novo Testamento. Vamos orar então? Só a próxima. Só a próxima. Depois, a seguir, já estarei viajando. Estarei fora. Hã? Então tá bom. Vamos orar nesse momento. Ó Deus, nós queremos te agradecer e te louvar mais uma vez pela oportunidade que tivemos de, nesse tempo que aqui passamos, ler e estudar a tua palavra. Que esse estudo não tenha sido meramente um esforço intelectual, muito mais do que isso, que tenha sido uma obra espiritual do Senhor em nossas vidas, a nos dar compreensão do texto sagrado, a nos ensinar também a ler e interpretar a tua palavra, para que os frutos dessa leitura se manifestem em nossa vida, na nossa prática diária, na nossa vida devocional, em todas as nossas ações e reações, nas nossas palavras e atos, a fim de que nós valorizemos o que de fato tem valor, a cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o ser nova criatura que nós somos só pela tua graça, só pela tua misericórdia, só pelo teu amor. Ajude-nos, ó Deus, a vivermos como novas criaturas, em que tudo que há de velho nesse sentido, tudo que há de antigo e ultrapassado por causa do pecado e da queda, seja eliminado, restringido ao mínimo nas nossas vidas, para a glória de Cristo, para a glória de Deus. Isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, uma ótima noite.